O Inter recebeu o Red Bull Bragantino no Beira-Rio, precisava urgentemente vencer e torcer contra os outros rivais. Eis que o Inter consegue o resultado, vence por 3-1 e é um 3-0, né? O John desconta ali no final da partida com um gol para o Bragantino. Mas finalmente, Felipe, o Inter conseguiu jogar um futebol hoje que a torcida esperava. E é um 3-1 com emoção, porque o primeiro tempo foi desastroso, né? Sim. O primeiro tempo terminou empatado, estava dando tudo errado para o Internacional na primeira etapa. O torcedor que estava assistindo o jogo no primeiro tempo viu que realmente estava difícil para o Internacional. Mas na segunda etapa, logo no comecinho de jogo, teve o gol do Mercado, né? Um jogador super importante nessa história recente do Internacional. O Alan Patrick, que faz esse gol de pênalti. É o grande jogador do Internacional. É difícil você elencar quem foi o melhor do Internacional nessa temporada lutando contra o rebaixamento. Mas é o cara com mais qualidade, né? O craque desse time do Internacional. E no último jogo ele apareceu. E o Carboneiro ali fechando o placar, o 3-0. Depois teve o gol do John no finalzinho do jogo. Mas o Internacional, ele fez uma boa partida, um bom segundo tempo. Era o que tinha que fazer para um time que está lutando contra o rebaixamento. Era vencer a partida, né? E deu sorte também, que os resultados ajudaram. Mas termina uma temporada desastrosa o Internacional. Ficando na primeira divisão, sim, mas não tem motivo nenhum o torcedor colorado para comemorar. Porque foi um ano jogado no lixo o Internacional. Que no ano passado, se a gente lembrar, Isa, ele chegou em uma rodada com chance de ser campeão contra o Botafogo, né? O Botafogo, o Palmeiras e o próprio Internacional lutando pelo título do campeonato no finalzinho. Aí deu uma tropeçada ou outra e o Inter acabou perdendo ali a disputa para o Botafogo do título e para o próprio Palmeiras, que chegou a ser o vice-campeão na temporada passada. E aí existia toda a expectativa de uma grande temporada em 2025, o que não aconteceu. Eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores. E na última rodada, com muito suor, o Internacional conquista ali a permanência na Série A. O primeiro gol do Mercado ali que a gente está vendo é uma falha do goleiro Cleiton, que se mantém firme e forte como titular da meta do Bragantino. Há muitas temporadas, né? Muitas falhas, mas ele segue firme ali. E os 3 gols do Bragantino, os 2 gols, ou melhor, saem depois dessa falha do Cleiton. Mas vem o pênalti também para Patrick, que bate sem nenhuma dificuldade. E o Inter fecha o 3-0. O Bragantino, há 4 ou 5 rodadas, corria muito risco de rebaixamento. O Wagner Mancini chegou, salvou o Bragantino e quase classificou o Bragantino para pré-Libertadores. É a grande verdade. A gente tem que dar méritos ao Bragantino e a escolha do Wagner Mancini foi fundamental, porque o Bragantino estava perigando ser rebaixado, mesmo com a multinacional por trás, né, o investimento que faz, as contratações que o Bragantino gasta também bastante para reforçar o seu elenco. Aposta em jogadores jovens, não tão conhecidos, né? Alguns conhecidos como o John, mas que não era unanimidade no Palmeiras, o próprio Vanderlan, que foi. Então, o Bragantino tem investimento também e correu risco, de uma certa forma, contra o rebaixamento, mas o Wagner Mancini conseguiu fazer uma boa campanha de recuperação e termina numa posição ali digna, né? O Bragantino nessa temporada já chegou a disputar a pré-Libertadores, né? Fez uma baita de uma temporada recente e inclusive foi um ano em que o Botafogo, no ano passado, foi campeão da Libertadores, eliminando o Bragantino na pré-Libertadores, mas nessa temporada realmente foi muito mal o Bragantino no começo, depois o Wagner Mancini conseguiu corrigir e termina numa posição digna. Essa é a parte, saldo positivo para o Bragantino olhando para a tabela. Para o Inter, tem que ter alívio, tem que ter comemoração, tem que agradecer ao Abel Braga que se submeteu a isso, né? Eu sei que tem o papel de ídolo, tem o papel de se importar com o clube, mas você imaginou o tanto que ele estava correndo risco na carreira dele? Aceitar um trabalho de 2 jogos que era mais para lá do que para cá, e eu digo mais rebaixado do que para escapar. Ele acredita, ele coloca a cara dele à tapa e acaba conseguindo recuperar o Inter numa questão psicológica. A gente falava que ele não teve tempo para treinar, ele não fez nada, gente. Foi aqui, ó. E acabou dando certo, principalmente hoje, que era uma partida complicadíssima para o Internacional. Não estava lotado o Beira-Rio, o Borré, por exemplo, sai vaiado.
mas fez o que precisava. Eu espero que o Abel não tenha mais que passar por esse tipo de coisa e nem aceite mais esse tipo de trabalho, porque é muito arriscado. É difícil falar do Abel por tudo que ele é e, enfim, conquistou na sua carreira como treinador, principalmente defendendo as cores do Internacional. Mas ele foi fator fundamental nessa recuperação do Internacional no jogo de hoje. Eram 2 jogos, não tinha muita coisa que ele fazer. Não foi um treinamento que ele fez, eu tenho certeza, porque ele não teve tempo de implementar nenhum tipo de esquema tático nesse Internacional. Mas foi a conversa. Com certeza o vestiário do Abel fez a diferença para que o Internacional jogasse hoje de uma maneira digna, com dificuldades, com certeza, teve no primeiro tempo, mas de uma maneira digna, em que muitos jogadores importantes apareceram no momento decisivo. O caso do Alan Patrick, o caso do Mercado e o próprio Carboneiro, que fez o 3º gol do Internacional hoje. O bastidor do Abel, eu acho, e tenho quase convicção de que foi o fundamental para o Internacional permanecer na primeira divisão. Teve sorte também porque contou com resultados de outros adversários. Isso sim, né? Porque o Abel não conseguiu as 2 vitórias necessárias para escapar do rebaixamento. Mais uma vitória que tirou o Internacional depois de uma partida extremamente ruim contra o São Paulo na última rodada. E as mudanças precisam acontecer no Inter, não é porque o time conseguiu seguir na Série A, vai jogar o Campeonato Brasileiro, não dá para olhar para o copo meio cheio, porque não tem nada positivo, principalmente na parte da direção do Internacional. Esse pós-jogo vai ser muito importante para a gente entender nas entrevistas coletivas, né? O que teremos de novidades, né? Provavelmente o Abel vai dar a sua entrevista coletiva, mas existe a grande expectativa para um pronunciamento da diretoria do Internacional, para fazer um balanço do que foi essa temporada. Eu não sei se hoje a diretoria fará esse pronunciamento ou se durante a semana teremos ali, mas com certeza teremos muitos protestos em Porto Alegre, os torcedores colorados insatisfeitos com a campanha da equipe, correndo um risco danado. O Internacional tem uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro ali. É claro que não está competindo com o Palmeiras, com o Flamengo, o próprio Corinthians, times que investem muito ali, mas está na parte de cima da tabela, investindo muito em salários o Internacional. E não pode correr o risco, um time que investe tanto em salários, contrata tantos jogadores caros, para correr o risco de rebaixamento até a última rodada. Então, o torcedor colorado vai exigir mudanças na diretoria. O Abel, muita gente vai falar agora, não, o Abel tem que ficar para o ano que vem. Eu acho que ele não quer isso. O papel do Abel agora, né, Isa, foi tirar o Internacional dessa situação. Ele saiu da aposentadoria dele para ajudar o Internacional e começar um planejamento do zero. Eu até falei na semana passada aqui, Isa, durante a semana, que o Internacional está chegando em R$1 bilhão em dívidas. É muita coisa, né? É o que o São Paulo está devendo, mas com a arrecadação, por exemplo, do São Paulo muito superior ao do Internacional, né? É menos do que o Corinthians, mas a arrecadação do Corinthians é muito maior do que a do Internacional. Então, o Internacional tem que tomar muito cuidado com o tanto de dívidas que o time fez recentemente, né? E uma coisa que o Internacional perdeu e que precisa resgatar imediatamente é a categoria de base forte. O Inter não revela mais jogadores há boas temporadas. O time sub-20 do Inter chegou a ser rebaixado. Então, o time precisa investir mais na categoria de base, entender que às vezes não vai dar para competir com o Flamengo na contratação de estrelas, nem com o Palmeiras, nem com o próprio Corinthians, mas entender que o time precisa se reforçar ali na base principalmente e ter ali um ano que vem com mudanças na diretoria. Eu acho que é o que o torcedor colorado mais deseja para que na próxima temporada o time não tenha tanto sofrimento como teve nessa temporada. E aí, depois que o árbitro apitou o fim da partida, a direção, o planejamento do Inter já tem que pensar num treinador para o ano que vem. Para o ano que vem, não, para esse ano. O certo é o Inter anunciar um treinador ainda esse ano, Felipe, porque o calendário ano que vem vai ser maluco. Vai ser começo de janeiro já tem campeonato, começo do Brasileirão é em janeiro, então não dá para você pensar num treinador só no ano que vem, planejar o seu futebol. Como a gente falou, o Inter não vai jogar a Copa Sul-Americana. Isso é uma certeza. Então tem Gauchão para disputar ano que vem, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil também vai disputar. Dá para fazer um planejamento, dá para reformular o elenco, dá para mandar muitos jogadores com salário alto embora, infelizmente.
precisa começar a pensar, como você falou, num time com muitas dívidas. Sim, com certeza, Isa. E é o seguinte, sem ideias mirabolantes de técnicos, né? O Internacional tem essa história de, não, precisamos de um técnico diferente, e aí vai na Argentina, vai no Uruguai, vai no Chile buscar opções e tal. Vamos tentar olhar com mais carinho, talvez, para o mercado brasileiro. Não estou falando só, eu não estou querendo defender técnicos brasileiros, até treinadores que já têm história dentro do futebol brasileiro, né, com trabalhos estrangeiros que têm trabalhos interessantes aqui. Eu acho que essa não é a hora do Internacional apostar. Eu acho que é a hora do Internacional ter ali uma direção, trazer um treinador de trabalho que já conhece o futebol brasileiro, numa reformulação que vai acontecer. Provavelmente o orçamento do Internacional vai estar impactado na próxima temporada porque não está na Libertadores da América. Isso muda bastante, né? Você não tem o investimento em dólar, né, que chega das premiações da Copa Libertadores e nem da Sul-Americana, que o Inter também não vai disputar na próxima temporada. Então é entender o bolso primeiro para não fazer nenhuma loucura e buscar opções caseiras aqui, né? Técnicos que fizeram uma boa temporada e estão em final de contrato, ou quem sabe, eu estou pensando aqui algum técnico para sugerir aqui para o Internacional, mas até o final do programa a gente discute aqui opções para o Internacional na próxima temporada, tendo em vista que o Abel era só um tampão, né? Mas que o Internacional vai precisar de uma reconstrução e entender também que o ano de 2026 provavelmente vai ser um ano financeiramente muito complicado para a equipe colorada. Em pensar que, acho que no meio do ano passado, o Inter fez um aporte absurdo, trouxe vários jogadores, e aí veio nessa barca o Borré, o Alário, o outro centroavante, o Valência. Éner Valência. E o Inter começou a se perder depois daí, era apontado como um dos favoritos esse ano no Brasileirão, ganhou o Gauchão do Grêmio depois de tanto tempo, saiu da fila, parecia um time organizado, estava bem com as ideias do Roger. Eu acho que quando o Fernando se lesiona, que era um ponto alto daquele time do Roger, o Inter começa a se perder e aí as coisas não voltam ao normal. Mas hoje acho que o Abel conseguiu tirar o que dava para tirar, não sei se por questão física ou opção Carboneiro ficou de fora, mas para mim, por exemplo, é um dos melhores jogadores desse time, tanto que faz o gol ali numa jogada de velocidade sem muita dificuldade. E foi um ano também difícil para o Alan Patrick, né? Começou com protagonismo, mas de repente foi perdendo ali aquele ritmo de jogo, acabou saindo da equipe, enfim, terminou agora fazendo um gol, mas é um jogador super importante e é um dos líderes da equipe, né? Imaginar de uma renovação talvez com uma permanência, no caso do Alan Patrick, seria importante para a próxima temporada também, um jogador que é fundamental para o Internacional, e aí vai ter que avaliar esses caras caros que a gente acabou de falar, né? A gente está imaginando que o Borré não deve ficar para a próxima temporada, Isa. Não terminou jogando bem essa temporada e a gente imagina que para a próxima temporada seja um jogador carta fora do baralho, né? E um jogador super caro também, né? Então a reformulação vai passar por estrelas também nesse elenco do Internacional.